Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Que alegria poder iniciar mais um dia com você, erguendo um clamor ao Pai. Antes de tudo, receba esta mensagem de consolação. Você jamais está só, pois Deus caminha ao seu lado. Nos momentos de provação, quando as vozes se calam e o medo insiste em falar alto, Ele sussurra a paz e estende sua graça infinita. Tenha fé absoluta. Acordar hoje é sinal de que o Altíssimo tem sonhos lindos, prontos para se cumprir em sua vida. Este dia é um presente divino, uma oportunidade de renovar forças e avançar com coragem. Para encher o seu espírito de serenidade e vigor, vamos nos basear em um salmo, palavra viva que traz ânimo e alento. Venha orar comigo de coração aberto. Você já acordou alguma vez sentindo que o mundo inteiro continuou girando enquanto você ficou parado no tempo? Talvez seja nesta manhã. Talvez seja neste momento em que suas mãos tremem, segurando este dispositivo, procurando por uma palavra que toque sua alma cansada. Imagine por um instante seu quarto ainda escuro, onde você sussurrou orações que pareciam se perder no silêncio, onde você chorou lágrimas que ninguém viu, onde você questionou se Deus realmente está prestando atenção na sua dor específica, no seu coração quebrado, na sua necessidade urgente de esperança. Hoje, eu quero que você saiba que Deus marcou este momento. Não por acaso você está aqui, não por coincidência suas mãos encontraram esta mensagem. Há algo que o Senhor quer restaurar em você nesta manhã, algo que Ele vem preparando enquanto você achava que estava sendo esquecido. E tudo começa com uma verdade poderosa, escrita no Salmo 33:18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Talvez você tenha lido esse versículo antes, talvez tenha até memorizado. Mas hoje Deus quer que você não apenas leia, mas que sinta o peso da esperança contida nessas palavras. Cada palavra foi escolhida pelo Espírito Santo para curar uma ferida específica em sua alma. Vamos juntos descobrir o que Deus está querendo falar com você através dessa promessa antiga que permanece viva e poderosa. Há momentos em que a vida parece uma grande multidão, onde você se sente completamente perdido e desapercebido. Você caminha entre pessoas, mas sente como se fosse transparente. Você fala, mas suas palavras parecem não ter eco. Você ora, mas sente como se suas orações se perdessem no vazio de um universo que não te escuta. Você chora, mas parece que ninguém ouve, nem mesmo Deus. Seu coração sussurra uma pergunta dolorosa que talvez você nem tenha coragem de verbalizar. Será que Deus realmente me vê no meio de tanta gente sofrendo? Essa sensação de invisibilidade é uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar. É pior do que a dor física, porque machuca a alma. É a sensação de que você não importa, de que sua existência não faz diferença, de que se você desaparecesse amanhã, o mundo continuaria girando como se nada tivesse acontecido. Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes olhou para o céu e pensou: Deus, o Senhor sabe que eu existo. O Senhor lembra do meu nome? O Salmo 33:18 foi escrito exatamente para essa sensação de abandono. Davi, o homem segundo. O coração de Deus conhecia profundamente essa angústia. Ele sabia o que era se sentir esquecido, mesmo sendo escolhido por Deus. Lembra-se de quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel? Todos os filhos foram chamados, exceto Davi. Ele estava no campo, cuidando das ovelhas, tão invisível que o próprio pai se esqueceu de chamá-lo. Mas Deus não havia se esquecido. Nunca se esquece. Davi descobriu uma verdade que muda tudo. Os olhos de Deus não são como os nossos olhos. Nós vemos multidões, Ele vê indivíduos. Nós vemos problemas gerais, Ele vê necessidades específicas. Nós vemos estatísticas, Ele vê histórias. Nós vemos grupos, Ele vê corações.
Você não é apenas mais um na multidão para Deus. Você é único, especial, amado individualmente. Talvez você esteja passando por um momento onde sente que sua dor é insignificante perto do sofrimento do mundo. Talvez pense: como Deus pode se importar com meus problemas pequenos quando há tanta miséria no mundo? Mas essa é uma mentira que o inimigo sussurra para te fazer sentir culpado por precisar de cuidado. Deus não hierarquiza sofrimentos. Ele não tem um sistema de prioridades onde sua dor fica em segundo plano. Quando Jesus estava na multidão e uma mulher tocou sua veste, ele parou. No meio de milhares de pessoas, ele sentiu o toque específico daquela mulher específica com uma necessidade específica. Isso te diz algo sobre como Deus te vê? Você não é invisível para Ele. Seu toque de fé, por mais fraco que seja, chama a atenção do céu. Seu sussurro de oração, por mais quebrado que seja, é ouvido pelo Pai. A sensação de invisibilidade muitas vezes nasce quando comparamos nossa vida interior com a vida exterior dos outros. Vemos as pessoas sorrindo nas redes sociais e pensamos que somos os únicos sofrendo. Vemos outros sendo abençoados e questionamos por que Deus não nos vê. Mas Deus não trabalha com comparações. Ele trabalha com propósitos individuais, com planos específicos para cada vida. Lembre-se de José. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, esquecido na prisão, traído por quem deveria ajudá-lo. Quantas noites ele deve ter olhado para o céu e se perguntado: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Mas Deus não havia se esquecido. Ele estava preparando José para um propósito maior, para um momento específico na história, onde ele seria a chave para salvar não apenas sua família, mas uma nação inteira. Talvez você esteja numa prisão agora. Talvez seja uma prisão de doença, de desemprego, de relacionamentos quebrados, de sonhos frustrados. Mas e se Deus não te esqueceu? E se Ele está te preparando para algo que você ainda não pode ver? E se essa sensação de invisibilidade é apenas o que você sente, mas não a realidade espiritual? O versículo diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Não diz que estarão, mas que estão. Tempo presente, agora, neste momento. Enquanto você lê essas palavras, os olhos de Deus estão sobre você. Não vagando pelo universo, não distraídos com problemas maiores, mas focados em você. Focados no seu coração que dói, na sua alma que clama, na sua necessidade que é real e válida. Quando você se sente invisível, lembre-se de que Deus tem um nome para você. Não é pessoa número 2857 ou mais um problema para resolver. É o nome que Ele escolheu para você antes mesmo que você nascesse. É o nome que Ele sussurra quando pensa em você. É o nome que está escrito na palma de suas mãos. Você não é invisível para aquele que mais importa. E sabe por que isso é tão importante? Porque quando você compreende que Deus te vê, você começa a se ver de forma diferente. Quando você entende que é amado individualmente pelo Criador do universo, sua autoestima não depende mais da validação dos outros. Quando você percebe que é único e especial para Deus, a opinião da multidão perde o poder de te definir. Talvez hoje seja o dia em que você para de se esconder na multidão e começa a andar na confiança de quem é visto, conhecido e amado por Deus. Talvez seja o momento de você sair da invisibilidade que sua mente criou e entrar na realidade do amor que Deus tem por você. Existe uma palavra pequena no início do Salmo 33:18 que muitos passam despercebidos, mas que carrega um poder transformador. Eis. Em hebraico, essa palavra é hine, e não é apenas uma palavra de transição. É um chamado urgente de atenção, como alguém que bate na porta com urgência e diz: olhe agora, pare tudo o que está fazendo e preste atenção no que estou prestes a dizer. Imagine o contexto.
Davi não estava escrevendo este salmo numa manhã tranquila, tomando café e contemplando a vida. Ele estava provavelmente passando por uma situação difícil, questionando onde Deus estava, sentindo-se abandonado. E de repente, o Espírito Santo o inspira a escrever: Eis, como se dissesse: pare de procurar evidências de que Deus te vê, abra os olhos e perceba que Ele já está olhando para você. Essa palavra, eis, destrói a nossa tendência de empurrar as promessas de Deus para o futuro. Quantas vezes você já orou: Deus, um dia o Senhor vai me ver? Ou, talvez no futuro, Deus se lembre de mim? Mas o versículo não diz que os olhos de Deus estarão sobre você quando você melhorar, quando você merecer mais, quando você orar mais, quando você for mais santo. Ele diz: eis, agora, neste momento, já, imediatamente. Este não é um versículo sobre o que Deus fará, mas sobre o que Ele está fazendo agora. Seus olhos não estão procurando por você como se você fosse uma pessoa perdida que Ele precisa encontrar. Eles já estão sobre você, esperando apenas que você perceba sua presença constante. É como uma criança brincando de esconde-esconde, que pensa estar bem escondida, mas o pai sempre soube onde ela estava e estava só esperando o momento certo para dizer: achei você. O timing de Deus não é como o nosso timing. Nós vivemos no tempo cronológico, onde cada segundo conta, onde a demora significa atraso, onde a espera significa esquecimento. Mas Deus vive no tempo Kairos, o tempo da oportunidade perfeita, do momento exato, da intervenção divina no momento certo. Quando o versículo diz eis, está revelando que este momento exato em que você está lendo essas palavras, é um momento Kairos preparado por Deus para você. Talvez você tenha orado por anos pedindo que Deus te veja, te ouça, te responda. Talvez tenha questionado por que Ele demora tanto para agir. Mas e se Ele nunca parou de te ver? E se Ele sempre ouviu cada oração, cada lágrima, cada suspiro? E se o que você interpretou como silêncio era na verdade Deus preparando o momento perfeito para te responder? Pense em Jesus na casa de Marta e Maria quando Lázaro morreu. Elas mandaram chamar Jesus quando Lázaro estava doente, mas ele não veio imediatamente. Elas devem ter pensado: será que Jesus não se importa? Será que ele não nos vê em desespero? Mas Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não chegou atrasado. Chegou no momento Kairos, no momento perfeito para demonstrar um milagre ainda maior. Se tivesse chegado antes, teria curado um doente. Chegando depois, ressuscitou um morto. Talvez você esteja no depois agora. Talvez sinta que Jesus chegou atrasado na sua situação. Mas e se esse depois for, na verdade, o antes do milagre que Deus está preparando? E se o que você chama de atraso, Deus chama de timing perfeito? A palavra eis também carrega um sentido de revelação. É como se Deus estivesse removendo um véu dos seus olhos espirituais para que você veja uma realidade que sempre existiu. Você não precisa convencer Deus a olhar para você. Você não precisa chamar a atenção dele. Você não precisa gritar mais alto, orar mais tempo, jejuar mais dias. Ele já está olhando, sempre esteve. Lembra-se de quando Jesus disse para os discípulos: levantai os vossos olhos e vede os campos. Ele não estava dizendo para eles esperarem pelos campos ficarem brancos para a ceifa. Ele estava dizendo: parem de olhar para o chão, levantem os olhos e vejam o que já está diante de vocês. Da mesma forma, Deus está dizendo: pare de olhar para as suas circunstâncias, levante os olhos e veja que eu já estou cuidando de você. O timing de Deus pode parecer estranho para nós porque vivemos na urgência, mas Ele vive na eternidade. Para Ele, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Isso não significa que Ele é lento, mas que Ele trabalha numa dimensão onde o tempo é ferramenta, não Senhor.
Quando chegou o tempo de Jesus nascer, a Bíblia diz que, chegada a plenitude dos tempos, não antes, não depois, no momento exato. Talvez você esteja na plenitude dos tempos, da sua restauração. Talvez este seja o momento kairos que Deus marcou para devolver sua esperança. Talvez essa palavra eis seja Deus batendo na porta do seu coração e dizendo: olhe agora, pare de esperar por um futuro melhor e perceba que eu já estou trabalhando no seu presente. O que você precisa entender é que Deus não está reagindo à sua situação. Ele está orquestrando ela. Ele não está correndo atrás dos problemas tentando resolvê-los. Ele já sabia de cada problema antes que existisse e já preparou a solução. Quando diz eis, está revelando que o que parece caos para você é projeto para ele. Quantas vezes você já pediu para Deus acelerar o processo? Quantas vezes já questionou por que ele não age mais rápido? Mas e se a velocidade não for o ponto? E se a questão não for quando ele vai agir, mas como você vai reconhecer que ele já está agindo? A palavra eis te convida a mudar de perspectiva. Em vez de ficar esperando Deus fazer algo, comece a perceber o que ele já está fazendo. Em vez de perguntar quando ele vai te ver, comece a viver na certeza de que ele já está te vendo. Em vez de questionar se ele vai responder, comece a prestar atenção nas respostas que ele já está dando. Hoje pode ser o dia em que você finalmente vê o que Deus sempre quis que você visse. Hoje pode ser o momento em que você para de viver na espera e começa a viver na certeza. Hoje pode ser o seu eis, o momento em que Deus remove as vendas dos seus olhos e você percebe que nunca esteve sozinho. Aqui está uma distinção espiritual que poucos realmente compreendem, mas que pode transformar completamente seu relacionamento com Deus. Temer a Deus não é a mesma coisa que ter medo dele. Essa confusão tem mantido muitas pessoas longe da intimidade que Deus deseja ter conosco, criando uma barreira onde deveria haver um abraço. Quando a Bíblia fala sobre temer a Deus, está se referindo a um sentimento completamente diferente, do medo que paralisa, do terror que nos faz fugir, da ansiedade que nos consome. É a diferença entre a criança que se esconde do pai violento e a criança que corre para os braços do pai protetor. É a diferença entre o medo que destrói e a reverência que constrói. Temer a Deus no sentido bíblico é reconhecer sua grandeza, mas confiar em sua bondade. É compreender seu poder, mas descansar em seu amor. É saber que ele é capaz de qualquer coisa, mas que escolhe usar esse poder para o seu bem. É como estar diante de um leão que você sabe que pode te devorar, mas que ao mesmo tempo você sabe que te protege com a própria vida. Muitas pessoas têm medo de Deus porque cresceram ouvindo que ele é um juiz severo, pronto para castigar qualquer erro. Outras têm medo porque carregam culpa de escolhas passadas e acham que Deus está constantemente irritado com elas. Mas esse não é o Deus revelado nas Escrituras. Esse não é o Deus que nos convida a chamá-lo de Pai. O medo de Deus gera distanciamento. Quando você tem medo de alguém, você evita essa pessoa. Você não quer estar perto, não quer conversar, não quer abrir seu coração. Mas o temor reverente de Deus gera aproximação. Quando você reverencia alguém, você deseja conhecer melhor, estar mais perto, aprender mais sobre essa pessoa. Pense em como você se sente perto de alguém que você profundamente respeita. Talvez um avô sábio, um mentor querido ou um líder que você admira. Você não tem medo dessa pessoa, mas tem um respeito profundo. Você ouve com atenção. Quando ela fala, você valoriza seus conselhos. Você se sente honrado por estar na presença dela. É assim que devemos nos sentir com Deus. O versículo diz que os olhos de Deus estão sobre aqueles que o temem, não sobre aqueles que têm medo dele, mas sobre aqueles que o reverenciam. É por isso que seus olhos estão sobre você.
Não, para vigiar seus erros como um policial rigoroso, mas para cuidar de sua alma como um pai amoroso. Não para puni-lo quando falha, mas para guiá-lo quando está perdido. Quando você teme a Deus no sentido correto, você desenvolve o que a Bíblia chama de temor santo. Isso significa que você leva Deus a sério, mas não o vê como Você reconhece que Ele é santo e justo, e também compreende que Ele é misericordioso. Você sabe que Ele detesta o pecado, mas ama o pecador. Lembre-se de como Jesus reagiu quando encontrou a mulher apanhada em adultério. Os religiosos queriam apedrejá-la, usando a lei como arma. Mas Jesus escreveu na terra, e quando todos foram embora, ele disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ele levou o pecado a sério, mas tratou a pecadora com misericórdia. Esse é o equilíbrio do temor santo, reverência pela santidade de Deus e confiança em sua graça. O medo de Deus te faz querer se esconder, como Adão e Eva no jardim, mas o temor reverente te faz querer se aproximar, como Davi que dizia: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O medo te faz sentir que você não é digno da atenção de Deus. O temor santo te faz perceber que, mesmo não sendo digno, você é amado. Esse temor santo é o que prepara seu coração para receber a restauração que Deus quer dar. Quando você para de ter medo de Deus e começa a reverenciá-lo, você se abre para receber seu amor. Quando você para de se esconder dele e começa a buscá-lo, você se posiciona para experimentar sua presença. Quando você para de vê-lo como juiz e começa a vê-lo como pai, você se permite ser abraçado por ele. Talvez você tenha crescido numa igreja onde Deus era apresentado mais como um tirano do que como um pai. Talvez você tenha ouvido mais sobre sua ira do que sobre seu amor. Talvez você tenha aprendido a ter medo dele em vez de aprender a reverenciá-lo. Mas hoje, Deus quer curar essa distorção em seu coração. O Deus da Bíblia é o mesmo que caminhou com Adão no jardim, que prometeu estar com Abraão, que lutou com Jacó e depois o abençoou, que falou com Moisés como amigo, que escolheu Davi para ser rei mesmo quando ele era apenas um jovem pastor. Esse é o Deus que quer ter intimidade com você. Quando você compreende que pode confiar em Deus, mesmo reverenciando sua grandeza, algo muda em sua oração. Você para de orar com medo de incomodá-lo e começa a orar com a confiança de filho. Você para de se desculpar por precisar dele e começa a agradecer por ele estar disponível. Você para de se esconder quando falha e começa a correr para ele quando precisa de perdão. O temor santo também te protege de uma intimidade desrespeitosa com Deus. Alguns perderam completamente a reverência e tratam Deus como se fosse um amigo comum, esquecendo que Ele é o Criador do universo. Outros vivem em terror, esquecendo que Ele é um Pai amoroso. O equilíbrio é temer a Deus com reverência, mas amá-lo com confiança. Quando você teme a Deus corretamente, você desenvolve sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você começa a tomar decisões baseadas não no medo das consequências, mas no respeito por aquele que te ama. Você começa a viver não tentando evitar a punição, mas buscando agradar aquele que te criou. Esse é o tipo de pessoa sobre quem os olhos de Deus estão. Não aqueles que tremem de medo, mas aqueles que se curvam em reverência. Não aqueles que se escondem com culpa, mas aqueles que se aproximam com respeito. Não aqueles que veem Deus como inimigo, mas aqueles que o honram como Pai. Agora quero te convidar para algo prático, algo que pode transformar não apenas sua manhã, mas sua vida inteira. É um exercício devocional simples, mas profundamente poderoso. A oração do olhar recíproco. Não é apenas mais uma técnica de oração, mas uma forma de experimentar a presença de Deus de maneira íntima e transformadora. Pela manhã,
Antes de verificar as mensagens do celular, antes de pensar na lista de tarefas do dia, antes de se preocupar com os problemas que te esperam, antes de pedir qualquer coisa a Deus, simplesmente sente-se em silêncio. Encontre um lugar onde você possa estar sozinho com Deus, onde não haja interrupções, onde sua alma possa se aquietar. Respire fundo e feche os olhos. Agora, imagine os olhos de Deus sobre você. Não olhos de julgamento, não olhos de um juiz severo procurando erros para punir. Imagine os olhos de um pai que acabou de ver seu filho acordar. Olhos cheios de amor, de carinho, de orgulho. Olhos que brilham quando te veem. Olhos que se enchem de compaixão quando percebem sua dor. Olhos que se alegram quando você sorri. Diga em voz baixa ou em pensamento: Senhor, se teus olhos estão sobre mim, então eu também fixo meus olhos em ti. Não é uma oração pedindo para Deus olhar para você, é uma oração reconhecendo que Ele já está olhando e decidindo olhar de volta para Ele. É um momento de reconhecimento mútuo, de encontro de olhares entre você e seu Pai Celestial. Permita que esse olhar divino penetre as camadas de dor, decepção e desesperança que se acumularam em seu coração. Não tente explicar para Deus o que você está sentindo, Ele já sabe. Não tente se justificar ou se defender. Ele já te aceita. Não tente impressioná-lo com suas palavras. Ele já se impressiona com você simplesmente por você estar ali. Talvez no início você sinta resistência. Talvez sua mente tente te convencer de que isso é apenas imaginação, que Deus não está realmente olhando para você. Mas lembre-se, a fé não é a ausência de dúvida, é a escolha de crer, apesar da dúvida. Escolha crer que Deus está ali, que Ele te vê, que Ele te ama. Então, espere. Não espere por respostas para suas perguntas. Não espere por soluções para seus problemas. Não espere por milagres espetaculares. Espere por restauração. Espere por cura. Espere por paz. Espere por amor. Às vezes, a cura começa simplesmente quando você se permite ser visto e amado por Deus. Enquanto você espera, talvez venham à mente lembranças de erros passados, de fracassos, de momentos em que você decepcionou a Deus. Quando isso acontecer, não tente espantar esses pensamentos. Em vez disso, imagine Deus olhando para você e dizendo: Eu sei de tudo isso e mesmo assim te amo. Eu sei dos seus erros e mesmo assim te aceito. Eu sei das suas fraquezas e mesmo assim te escolho. Esse exercício não é sobre você se esforçar para sentir algo. É sobre você se permitir ser amado. Não é sobre você impressionar Deus com sua espiritualidade. É sobre você receber o amor que Ele já tem por você. Não é sobre você subir até Deus. É sobre você permitir que Ele desça até você. Pratique isso por pelo menos 10 minutos todas as manhãs. Nos primeiros dias, talvez você se sinta estranho, como se estivesse apenas falando sozinho. Mas persista. A intimidade com Deus, assim como qualquer relacionamento, se desenvolve com tempo e constância. Depois de alguns dias, você começará a perceber mudanças. Você começará o dia com mais paz, porque passou os primeiros momentos na presença daquele que te ama. Você enfrentará os problemas com mais confiança, porque lembrou que os olhos de Deus estão sobre você. Você se relacionará com as pessoas de forma diferente, porque foi lembrado de como Deus se relaciona com você. Algumas manhãs, você acordará triste, desanimado, sem vontade de orar. Nesses dias, o exercício é ainda mais importante. Sente-se, mesmo assim, mesmo sem vontade. Olhe para Deus mesmo quando não sentir Ele olhando para você. Fale com Ele mesmo quando não ouvir sua voz. Confie nele mesmo quando não sentir sua presença. Lembre-se de que sentimentos vão e vêm, mas o amor de Deus é constante. Haverá manhãs em que você se sentirá envolvido pela presença divina e outras em que se sentirá seco espiritualmente.
mas em ambas as situações, a verdade permanece. Os olhos de Deus estão sobre você. Esse exercício também pode ser feito durante o dia em momentos de estresse ou ansiedade. Quando você se sentir sobrecarregado, lembre-se, os olhos de Deus estão sobre você. Quando se sentir sozinho, lembre-se, Ele está olhando para você com amor. Quando se sentir perdido, lembre-se, Ele te vê exatamente onde você está. Com o tempo, você descobrirá que esse exercício muda não apenas seus momentos de oração, mas sua vida inteira. Você começará a viver com a consciência de que é constantemente visto e amado por Deus. Você fará escolhas sabendo que Ele está olhando, não como um espião, mas como um pai orgulhoso. Você enfrentará desafios sabendo que Ele está te vendo lutar, não como um espectador distante, mas como um ajudador presente. A oração do olhar recíproco te ensina que você não precisa gritar para Deus te ouvir, não precisa impressioná-lo para Ele te amar, não precisa ser perfeito para Ele te aceitar. Você apenas precisa estar ali, ser você mesmo, permitir que Ele seja Deus na sua vida. Talvez hoje seja o primeiro dia dessa nova jornada de intimidade com Deus. Talvez seja um momento em que você para de ver a oração como uma obrigação e começa a vê-la como um encontro. Talvez seja o dia em que você descobre que a presença de Deus não é algo que você precisa buscar freneticamente, mas algo que pode receber tranquilamente. Existe uma diferença fundamental entre dois tipos de esperança que muitos cristãos confundem, e essa confusão pode ser a razão pela qual tantas pessoas ficam decepcionadas com Deus. É a diferença entre a esperança em milagres e a esperança na misericórdia de Deus. Compreender essa diferença pode ser a chave para uma fé que não se abala mesmo nas tempestades mais violentas. A esperança em milagres pode decepcionar porque está focada em resultados específicos que você deseja. Você ora por cura e espera ser curado. Você ora por um emprego e espera ser contratado. Você ora por reconciliação e espera que o relacionamento seja restaurado. Quando isso não acontece do jeito que você esperava, no tempo que você esperava, da forma que você esperava, sua esperança se transforma em desilusão. Não me entenda mal, Deus faz milagres. Ele cura, provê, restaura, transforma situações impossíveis. Mas quando nossa esperança está baseada apenas em obter milagres específicos, estamos construindo nossa fé em areia movediça. Estamos condicionando nosso amor por Deus aos seus favores, nossa confiança nele às suas respostas, nossa devoção a Ele aos seus milagres. Mas a esperança na misericórdia de Deus é indestrutível porque está baseada no caráter dele, não em suas circunstâncias. Misericórdia significa que Deus não dará a você o que você merece, mas o que você precisa. Pode não ser o que você pediu, pode não ser o que você sonhou, mas será exatamente o que sua alma precisa para ser restaurada, para crescer, para se tornar quem Deus planejou que você fosse. Quando você espera na misericórdia, está esperando que Deus seja Deus, compassivo, gracioso, amoroso, sábio e sempre presente. Você não está esperando que Ele mude suas circunstâncias de acordo com seus desejos, mas que Ele trabalhe em suas circunstâncias de acordo com sua sabedoria. Você não está esperando que Ele faça o que você quer, mas que Ele faça o que é melhor para você. Pense no apóstolo Paulo. Ele orou 3 vezes para que Deus removesse o espinho da carne. Ele esperava um milagre de cura, mas Deus lhe deu algo diferente. A promessa de que sua graça seria suficiente. Paulo poderia ter ficado decepcionado, poderia ter questionado por que Deus não o curou. Mas ele aprendeu a esperar na misericórdia de Deus e descobriu que a graça era melhor do que o milagre. Talvez você esteja orando há anos por algo específico,
Talvez esteja esperando que Deus mude uma situação, cure uma doença, restaure um relacionamento, abra uma porta. E talvez esteja se sentindo decepcionado porque o milagre não veio. Mas e se Deus estiver preparando algo melhor? E se Ele estiver trabalhando de uma forma que você ainda não consegue enxergar? A esperança na misericórdia te permite confiar em Deus, mesmo quando você não entende seus métodos. Te permite adorá-lo, mesmo quando não compreende seus caminhos. Te permite amá-lo mesmo quando ele não faz o que você espera. Porque sua esperança não está no que Deus faz, mas em quem Deus é. Lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde, apoio da esposa. Seus amigos tentaram convencê-lo de que Deus o estava punindo por algum pecado. Jó poderia ter esperado que Deus simplesmente restaurasse tudo como era antes. Mas no final ele disse: ainda que me mate, nele esperarei. Sua esperança não estava na restauração de seus bens, mas na misericórdia do Deus que ele conhecia. Quando você espera na misericórdia, você se liberta da pressão de ter que entender tudo. Você não precisa decifrar por que Deus permite certas coisas, por que Ele age de determinada forma, por que Ele parece demorar para responder. Você simplesmente confia que Ele é bom, que Ele te ama, que Ele está trabalhando para o seu bem. A esperança em milagres pode te deixar frustrado quando Deus não age como você espera, mas a esperança na misericórdia te dá paz mesmo no meio da tempestade, porque você sabe que Deus é misericordioso, independente das circunstâncias. Você sabe que Ele não te dará o que você merece pelo seu pecado, mas o que você precisa para a sua restauração. Isso não significa que você deve parar de orar por milagres. Significa que você deve orar por milagres com a confiança de que, se Deus não fizer o milagre que você espera, Ele fará algo melhor. Significa que você deve pedir especificamente, mas se render completamente à vontade dEle. Significa que você deve ter esperança em resultados, mas construir sua fé no caráter de Deus. Esse é o momento que Deus marcou para restaurar sua esperança. Não quando tudo se resolver como você quer, mas quando você compreender que Ele está cuidando de você no meio da tempestade. Não quando você receber o milagre que pediu, mas quando você descobrir que a misericórdia dele é suficiente para qualquer situação. Talvez você tenha orado por cura física, mas Deus quer te dar cura emocional. Talvez você tenha orado por prosperidade financeira, mas Deus quer te dar riqueza espiritual. Talvez você tenha orado por mudança de circunstâncias, mas Deus quer mudar você. Talvez você tenha orado por um milagre externo, mas Deus quer fazer um milagre interno. A misericórdia de Deus é criativa. Ela encontra formas de abençoar que você nem imaginava. Ela trabalha através de situações que você jamais teria escolhido. Ela usa pessoas que você nunca teria esperado. Ela chega por caminhos que você nunca teria planejado. Quando você espera na misericórdia, você se abre para as surpresas de Deus. Você para de limitar Deus aos seus planos e permite que Ele trabalhe segundo os seus planos. Você para de ditar para Deus como Ele deve agir e permite que Ele haja como Ele sabe que é melhor. Essa esperança na misericórdia também te protege da desilusão. Quando sua esperança está baseada no caráter de Deus, ela não pode ser destruída por circunstâncias. Quando sua confiança está fundamentada no amor dele, ela não pode ser abalada por resultados. Quando sua fé está construída na misericórdia dele, ela não pode ser derrubada por decepções. Lembre-se, Deus não te dará o que você merece. Isso é justiça. Ele te dará o que você precisa. Isso é misericórdia. E o que você precisa pode ser diferente do que você quer, mas será sempre melhor do que você imagina. Hoje, enquanto você medita no Salmo 33:18, lembre-se de que os olhos de Deus estão sobre você não apenas para te dar milagres, mas para te envolver em sua misericórdia.
não apenas para mudar suas circunstâncias, mas para te sustentar em qualquer circunstância. Não apenas para te dar o que você pede, mas para te dar o que você precisa. Esse é o convite que Deus faz para você hoje. Pare de esforçar-se tanto para obter milagres e comece a descansar na misericórdia. Pare de tentar convencer Deus a agir segundo sua vontade e comece a confiar que Ele sempre age segundo seu amor por você. Pare de condicionar sua fé aos resultados e comece a fundamentá-la no caráter daquele que nunca muda. Quando você compreender que a misericórdia de Deus é a base de toda esperança verdadeira, você descobrirá uma paz que independe de circunstâncias, uma alegria que independe de resultados, uma confiança que independe de respostas. Você descobrirá que ter os olhos de Deus sobre você é melhor do que ter todas as suas orações respondidas do jeito que você gostaria. Essa é a esperança que Deus quer restaurar em você hoje. Não a esperança frágil que depende de milagres, mas a esperança sólida que descansa na misericórdia. Não a esperança que pode ser destruída por decepções, mas a esperança que cresce mesmo em meio às dificuldades. Não a esperança que te deixa ansioso por resultados, mas a esperança que te dá paz no processo. Talvez hoje seja o dia em que você troca a esperança instável em milagres pela esperança inabalável na misericórdia. Talvez seja o momento em que você para de questionar por que Deus não te dá o que você quer e começa a agradecer porque Ele sempre te dá o que você precisa. Talvez seja o início de uma nova forma de se relacionar com Deus. Não como um gênio da lâmpada que existe para realizar seus desejos, mas como um pai amoroso que sempre faz o melhor para seus filhos. E quando você descobrir essa verdade, quando realmente compreender que a misericórdia de Deus é suficiente para qualquer situação, você experimentará a restauração que Ele marcou para este momento. Não necessariamente a restauração das suas circunstâncias, mas a restauração da sua esperança. Não necessariamente a mudança do que está ao seu redor, mas a mudança do que está dentro de você, porque isso é o que Deus mais deseja. Não apenas abençoar sua vida, mas restaurar sua alma, não apenas mudar suas circunstâncias, mas transformar seu coração. Não apenas te dar milagres, mas fazer de você um milagre do seu amor e da sua misericórdia. Enquanto chegamos ao final desta manhã juntos, quero que você saiba que não foi coincidência você estar aqui. Não foi acaso suas mãos encontrarem estas palavras. Não foi sorte seu coração se abrir para receber esta mensagem. Deus marcou este momento para restaurar sua esperança e Ele cumpriu sua promessa. Talvez, quando você começou a ouvir, estava se sentindo invisível, esquecido, abandonado. Mas agora você sabe que os olhos de Deus estão sobre você. Não eram ontem, não serão amanhã. Estão agora, neste momento, enquanto você respira, enquanto seu coração bate, enquanto sua alma se aquieta na presença dele. Você aprendeu que a palavra eis não é apenas uma palavra de transição, mas um convite urgente para perceber que Deus já está agindo na sua vida. Você descobriu que temer a Deus não é ter medo dele, mas reverenciá-lo como o Pai amoroso que ele é. Você experimentou a oração do olhar recíproco, onde você não apenas pede que Deus olhe para você, mas escolhe olhar para ele também. E você compreendeu que a esperança verdadeira não está em milagres específicos, mas na misericórdia constante de um Deus que te ama mais do que você pode imaginar. Essa esperança não pode ser destruída por circunstâncias, não pode ser abalada por decepções, não pode ser roubada por demoras. Agora, antes de você sair deste momento e voltar para as suas responsabilidades do dia, eu quero te fazer um convite. Se estas palavras tocaram seu coração, se você sentiu que Deus falou com você através desta mensagem,
Se você quer declarar que está confiando na misericórdia dele, escreva nos comentários: Eu confio no tempo de Deus. Não é apenas uma frase bonita. É uma declaração de fé. É uma escolha de confiar mesmo quando você não entende. É um ato de entrega mesmo quando você não vê o caminho. É uma decisão de esperar na misericórdia, mesmo quando você gostaria de ter milagres. Lembre-se, os olhos de Deus estão sobre você. Não como um juiz severo, mas como um pai amoroso. Não para te condenar, mas para te restaurar. Não para te punir, mas para te abençoar. Não para te abandonar, mas para te guiar. Você não está sozinho, você não está esquecido, você não está perdido. Você está debaixo do olhar cuidadoso daquele que te ama, que te escolheu, que te conhece pelo nome. E esse olhar divino sobre você é a garantia de que sua esperança será restaurada, sua fé será fortalecida, sua alma será curada. Esta manhã marque o início de uma nova jornada de intimidade com Deus. Que você saia daqui não apenas com informações sobre Deus, mas com uma experiência real da presença dele. Que você viva cada dia lembrando que os olhos do Senhor estão sobre você, cuidando de você, amando você, restaurando você. Escreva nos comentários: Eu confio no tempo de Deus. E que essa declaração seja o primeiro passo de uma vida inteira confiando na misericórdia daquele que nunca falha, nunca abandona, nunca desiste de você.